um querido amigo, Alisson Gonçalves, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. A gente vai estar falando de muita coisa. A gente vai estar falando da política, a gente vai estar falando da vida, a gente vai estar falando de coisas boas, de coisas bacanas aqui. E vamos falar também de um filho que ele acabou de ter recentemente. Porque um livro é um filho. Querido Alisson Gonçalves, satisfação ter você aqui, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia, Neto, que está aqui no comando da nave, um amigo querido. Bom dia, Aline, a musa da inspiração. A melhor interpretação de Aline, para mim, é Bruno Marrone. Eu sou apaixonado por Bruno Marrone, e quando ela disse aqui, eu sou Aline, e eles lá dizem, eu chorei um mar só por ti, Aline perversa. Mas bom dia também a todos os ouvintes da Ilhéus FM, na melhor sintonia, 105.9, para quem nos acompanha pelas ondas do rádio, para quem está aí no @o_tabuleiro_ios, para quem está no site, para quem está no YouTube. Rapaz, você não é brincadeira não. A gente assiste de onde está, no mundo inteiro. Eu digo lá em Salvador, que para além de um querido amigo, irmão, por quem eu tenho muita gratidão e por quem eu peço a Deus sempre nas minhas preces, você é aqui no sul da Bahia uma espécie de Mário Kertes do que nós temos lá em Salvador. É uma referência, como você dizia aqui no primeiro bloco, às 7h10, eu já estava ali ouvindo, acompanhando, e você dizendo que há informação qualificada, e é verdade. Antigamente eu era menino e as pessoas diziam assim, se deu no jornal é verdade. Né? E tinha um jornal, o mais tradicional, que dizia assim, ó, saiu no da TV tradicional das 8 da noite, ou saiu no impresso tradicional da Bahia, era incontestável. Então aqui é quase isso, se não isso, pela tua seriedade, pela tua trajetória. Me lembro mais do teu início de carreira, né? Me lembro dos programas policiais de tarde. Isso, né? Exatamente. De tanta luta, de porta de delegacia, de porta de hospital, e sempre dando vez e voz a quem está no Rumbudo, na Jamaica, a quem está no Amparo, na Legião, né? Ao povo simples, ao povo carente dessa cidade, que às vezes, no ato de desespero, só tem voz em programas sérios como esse. E muitas vezes é aqui que se exerce a legítima representação, porque quando o cara precisa de regulação, a linha é para cá que ele liga desesperado. Porque quando está sofrendo no corredor do hospital, na fila da cirurgia, é para cá que ele telefona, é para cá que ele manda o WhatsApp, para que tua voz seja a amplitude da voz de quem lá na ponta precisa do serviço público. Então, o meu desejo de bom dia nesse período natalício é também o desejo de que Deus continue te dando sabedoria e te dando força para combater o bom combate em nome desse povo todo. Agora não mais Ilhéus, com o advento das redes e da internet no mundo inteiro, né, que utiliza o teu programa como um canal de pedido de socorro e para que as suas vozes roucas nas ruas sejam de fato ouvidas. Muito obrigado, meu amigo. Vamos falar um pouco aqui da política. Vamos começar da política de Ilhéus. Você acompanha de Salvador, você também acompanha Ilhéus. Como é que você está analisando aí esse futuro governo? Futuro governo de Valderico, que teve seu pai, que foi prefeito de Ilhéus, e agora, depois, me parece que de 2 tentativas, né, ele consegue chegar à prefeitura de Ilhéus. Ele está montando o governo. Qual a expectativa? Vila, Usain Bolt, estamos todos no mesmo barco. A aeronave é uma só. O piloto da vez, a partir da próxima semana, será ele. Nós não podemos torcer para dar errado. Eu falo sempre isso aqui, não dá para torcer contra o piloto. Eu sou eleitor dessa cidade, eu nunca tirei o meu título daqui. Eu estou há aproximadamente 18 anos fora de Ilhéus, em função de trabalho. Jesus Cristo ensinando os seus discípulos, Jesus que nós comemoramos ontem, né, o seu nascimento, dizia que o profeta em sua terra não tem muito valor. Alguém dizia assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz, não se preocupe não, o profeta em sua terra não tem muito valor. O povo inteligentemente diz que o santo de casa não faz milagre. Então a gente saiu daqui por oportunidades e também por construir uma carreira, mas as raízes estão aqui. Minha filha, que ano passado é quem foi morar comigo, mas até ano passado aqui, meus pais,
meus irmãos, minha parentela, amigos queridos. Então a gente está sempre aqui envolvido com a vida da cidade. Tem um aspecto, e aí eu não gosto de pessoalizar relações, mas que me tranquiliza é porque há cerca de 1 ano e meio, Dr. Joab Souza Ribeiro encostou no prefeito eleito, ajudou a escrever o programa de governo. E eu desafio, as pessoas podem ter qualquer coisa a dizer de Dr. Joab Ribeiro, de comportamento, de natureza, de personalidade, mas de caráter e de retidão não. Um sujeito sério, chegou a ser o parlamentar mais importante do Brasil nos anos 2000, presidente da União dos Vereadores do Brasil na Bahia e dos Vereadores do Brasil, e ajudou a construir o programa de governo que o prefeito eleito registrou na Justiça Eleitoral. E a nossa torcida é que este programa se transforme no Plano Plurianual, PPA, e que ele consiga executar aquilo com que se comprometeu, que não seja uma peça fictícia na parede. Tenho visto e via você falando aqui de 3 secretarias, Agricultura e Pesca, Secretaria de Fazenda, Secretaria do Bem-Estar Social, há cerca de 20 minutos atrás. Me parece que é um governo tecnocrata que ele está montando, né? De pessoas com bons currículos e que parece-me que tecnicamente são pessoas boas. O Cefaz esteve envolvido, como você disse aqui, na última reforma tributária que Jabes Ribeiro, no seu último governo, teve a coragem de fazer, o que deu aí os primeiros 4 anos de sobrevida, eu não tenho dúvida, ao prefeito Mário Alexandre para realizar aquilo que ele realizou. Tanto que ele não mexeu, né? Ele não mexeu, exatamente. Alargou a base da arrecadação, não é? Conseguiu trazer dinheiro novo para os cofres públicos, mas a técnica precisa servir à política, Vila. Os técnicos precisam servir à política. E a política no grande conceito, como dizia o maior jurista baiano, Rui Barbosa, na arte de gerir, de transformar e cuidar da vida das pessoas. Eu espero que esses técnicos que estão sendo escalados, porque não basta ter um bom prefeito, não basta ter um bom governador. Se você não tiver uma boa equipe comprometida, e eu falo que a técnica deve servir à política habitacional, à política de transporte coletivo público com qualidade que Ilhéus vem perecendo e sofrendo há mais de 6 anos, pelo menos. Diariamente as pessoas ligam para aqui reclamando de ônibus que quebra, das comunidades rurais que não tem ônibus fim de semana, que os ônibus param de rodar no meio do turno, que traz as pessoas e não volta para levar. A política de saúde, a política de habitação, a política de preservação da vida, sobretudo de preservação das catástrofes. Ilhéus é uma cidade com relevo, não é? E com características geográficas delicadíssimas. Basta ver período de chuva, nós estamos chegando o verão, daqui a pouco vem as chuvas torrenciais, a chuva temporã, como a gente chama, que é a chuva fora da época do inverno, não é? E é um caos. Isso tudo pode ir agora para a conta do prefeito eleito? Claro que não. Nós não somos irresponsáveis de pensar que sim. Não é? O prefeito ainda está finalizando a transição, anunciando sua equipe, vai fazer coletiva amanhã. A Aline dizia aqui que a coletiva é para ele ser inquirido, interpelado mesmo, não é? E que os veículos de comunicação que lá forem possam ter a coragem de fazer as perguntas necessárias e para que obtenham as respostas que a população espera. Então, para concluir sobre esse tema, eu espero que alguns nomes a gente conhece, né, que estão sendo anunciados, mas eu espero que a grande maioria, Aline, desses secretários conheçam Serra das Trempes, a Cuípe de cima, do meio e de baixo, Maria Jape, Japu, Campinhos, né, que conheçam Inema e Pimenteira, que saibam que para chegar lá precisa passar por União Queimadas, que é município de Itajuípe, limítrofe com Quaraci, né, que conheça a vida real das pessoas, que conheça a Carobeira, que conheça a Sapucaíra, lá em Oiô, né, que resolva esses problemas, que conheça lá em Tia Chiquinha, na Sempre Viva. Então, é o que a gente deseja, porque não dá para fazer gestão, e eu digo isso porque sou gestor público por formação e pelas experiências acumuladas. Não dá para fazer gestão sem auscultar as pessoas. A gente vai ao médico, o médico ausculta os nossos pulmões, porque é muito mais do que ouvir, do que escutar. A gente escuta porque não é surdo. Nós estamos aqui batendo papo, tem um aparelhozinho fazendo barulho, a gente está ouvindo, não é? As pessoas estão em casa nos escutando e a TV pode estar ligada, o menino pode estar chorando e a gente tem condição de escutar muita coisa ao mesmo tempo. Mas ao escutar com profundidade e que ele tenha tempo, habilidade e apoio para construir as soluções que ele prometeu construir para os históricos de quase 500 anos problemas de nossa terra. Exatamente. Eu espero que, e aí o que você falou há pouco, não dá para torcer contra o piloto, eu tenho falado exatamente isso.
vamos fazer de tudo, trabalhar para que esses secretários que estão sendo anunciados possam, em full time, atender a população. O que a gente precisa é exatamente isso. Torcer aí que amanhã ele anuncie o novo secretário de saúde, porque é necessário alguém que tenha realmente um olhar diferenciado para a saúde e levar a saúde a quem mais precisa. Reabrir a atenção básica, né, os PSFs, os CAPs, porque eu digo sempre que o rico não precisa de saúde pública, o rico não precisa de transporte público, o rico não precisa de segurança pública e não tem mal nenhum no indivíduo nascer rico e nem no indivíduo que nasce pobre, porque isso está para além da nossa capacidade de escolha. Eu nasci aqui, me alegro e viajo o mundo inteiro, a Europa, a América Central, a América do Norte, dizendo que sou conterrâneo de Sabarreto, que sou conterrâneo de Dona Gel, sabe? Que sou conterrâneo de Aldair. Mas, se eu pudesse, talvez, escolher, eu teria escolhido nascer filho de um sheik nos Emirados Árabes. É porque essa decisão não está na nossa escolha, não é? Mas tem outras que estão no poder da nossa decisão, da nossa escolha. E que ele possa fazer escolhas, já que o povo escolheu, para aqueles que aí o nosso papel, enquanto gestor público, na governança do que nós escolhemos, e nós que escolhemos a vida pública, como o prefeito escolheu, cumpre a nós construir oportunidades para equilibrar essa balança. Não é? Por que eu digo que o rico não precisa da saúde, do transporte, da educação de qualidade? Porque o dinheiro dele pode comprar. O filho do rico estuda no melhor colégio dessa cidade, quando não, sai para estudar em Salvador, sai para estudar em São Paulo, sai para estudar na Europa. Dos seus iPhone, não sei o que aí, 15, 16, sei lá o que, ele enxerga as suas fortunas, a sua casa, a sua mansão, o helicóptero pousa no jardim de sua casa. Quem precisa das políticas públicas são aqueles que estão à margem da riqueza que historicamente foi concentrada nesse país. E aí o papel do homem público, da mulher pública, é construir oportunidade que traga o mínimo de equidade nesta relação para que aqueles que não podem comprar a educação privada, a saúde privada, o transporte privado, a segurança privada, possam ter, não é, os serviços públicos, as políticas públicas caminhando de encontro às suas necessidades. Perfeito, é verdade isso. Vamos para um outro campo aqui. Você acredita que a ACM é o candidato ou é Bruno Reis? Qual a sua avaliação? Eu penso que está muito cedo. Ele está ensaiando, está no papel dele. Se eu fosse detentor de mandato, talvez o melhor negócio fosse ser oposição. Porque você só tem compromisso com a retórica. Você tem compromisso com a análise dos fatos a partir do seu ponto de vista. Né? Mas é claro que uma liderança como o ex-prefeito de Salvador, que ainda é o principal expoente da oposição no Estado, é naturalmente candidato. Mas imagino que ele tomará essa decisão depois que subir a placa dos acréscimos. Se a parada estiver dura, eu acho que ele não vem. Ele vai inventar alguém aí, tirar alguém do governo mais uma vez e colocar para ser candidato. Mas, repito, ainda falta muito tempo para isso. E dependerá de fatores extra à vida política na Bahia. Primeiro, em que condição chegará o presidente Lula? Com que força, com que saúde e vigor para influenciar na eleição na Bahia, porque é o maior eleitor no nosso colégio eleitoral. Então, primeiro, eu penso que ele deve estar fazendo essa conta também, se nós aqui fazemos. Com que força e condição vai chegar o grupo político, nosso grupo político, que dirige o Estado da Bahia? A gestão do governador Jerônimo, a sua base aliada, acomodada, organizada, unida. Então, são fatores que, para perder, novamente, eu penso que ele não iria. Mas, é muito cedo para a gente afirmar. Hoje ele é o virtual e natural candidato. Hoje. Apesar das pessoas na política falarem muito do crescimento de Bruno, que sempre foi alguém dos bastidores da política do ex-prefeito de Salvador, do ACM, e que as pessoas dizem que é cumpridor, que é sério, que cuida bem lá dos seus, e é o mínimo que quem lidera deve fazer. Nós temos que cuidar dos aliados. Mas me parece que a ACM não faz isso. E parece que tem essa diferença entre a ACM e o Bruno, e parece que o Bruno está caindo na simpatia
pelo menos da política, no meio da política. E tem outro detalhe, parece que o Bruno vai onde o ACM não consegue chegar com naturalidade no meio da população, né? E parece que ele tem, ele consegue navegar um pouco melhor. É mais popular. Ele é bem mais popular que a Semineto, né? O Semineto, ele afasta, ele é mais... Como é que a gente pode Semineto, falar? ele gosta do poder, do status do poder. Vila falou isso da última vez, né, que a gente estava falando. Ele é o status do poder. Ele gosta disso, o status do poder. O Bruno, as claro, origens são muito distintas de ambos, Sim. né? Então, talvez isso tenha que ver com aquilo que a gente traz na essência. Porque a gente disfarça o odor, o natural do nosso corpo, com um bom desodorante, um bom perfume, né? A gente esconde qualquer cicatriz com uma boa camisa, mas a gente não finge aquilo que essencialmente a gente é. Né? Então, isso tem que ver certamente com a essência. Onde foi forjado a CM Neto? Não é? Com as estruturas de poder desde a ditadura militar, quando o seu avô se une ao governo totalitário, e a ditadura sucumbe, ele emerge com ainda mais força, né? E por mais de 20 anos dominou a política no estado da Bahia, e certamente o seu neto teve todas as condições de viver, estudar daquilo do melhor, os privilégios que o poder pode oferecer, né? Então é alguém acostumado com poder de mando. Mas ninguém faz política exercendo o poder de mando. É a arte da conquista, da sedução. A gente se apaixona pelas ideias do outro, mas as ideias não podem ser maior do que o que dizia São Francisco de Assis, do que o testemunho da vida prática. Né? E quem experimenta uma vez um bom tratamento, quem experimenta o respeito, quem experimenta a expansão de mentalidade, quem experimenta ser tratado com decência na vida e na política, nunca mais quer submeter a maus tratos, não é? Então, a gente que está na política ouve de tudo. Aí a gente filtra, umas coisas a gente percebe que realmente tem muita verdade. Eu não convivo lá, sempre fui um combatente, né, desde o movimento estudantil, desse campo político, não é, de ideias divergentes das nossas, mas eu penso que ele deve ter plano B. Se ele chegar lá na frente e entender que ele vai perder para o índio de Aiquara, eu duvido muito que ele queira ser candidato, perder de novo. Eu duvido muito que ele queira ser candidato. Talvez a vaidade não lhe permita isso. E o índio de Aiquara é candidato na sua avaliação? Naturalmente, sim. Ele é o governador eleito pelo povo da Bahia, está no exercício pleno do seu mandato, né, viajando muito a Bahia, trabalhando muito, com energia grande, terrível a energia no bom sentido, não é? Se esforçado muito para conseguir atender o que foi propostas suas, não é? E promessas para o povo da Bahia, cobrado muito do seu secretariado, e é naturalmente o candidato. Hoje é naturalmente o candidato. Não vejo nesse momento outro nome, é natural, né? Só se acontecesse uma tragédia qualquer nesses próximos 2 anos de governo e que qualquer correção na rota fosse necessário ser feita. Mas não sendo isso, penso que é natural que o governador Jerônimo tenha o direito e exerça o seu direito de ir à reeleição. Aí passa por uma série de Mas aí ele vai fatores. ter trabalho para manter essa chapa, para formar a chapa, né? Porque parece que Rui Costa é candidato ao Senado. Wagner é candidato à reeleição. O PSD quer manter o seu espaço, quer manter o seu tamanho e quer se manter na chapa. Não é um pouco difícil, não, você ter o candidato do PT, o senador do PT, os 2 senadores do PT, que seriam as 2 vagas aí, vai ser uma engenharia pesada, não? Nascer é difícil. São centenas de milhões de espermatozoides disputando para fecundar um óvulo. De vez em quando entra 2 de uma vez, né? E tem aí... Às vezes entra 3. 3, né? 4. E se inseminar, Fátima Bernardes já mostrou aí que é possível mais. Exatamente. Né? Mas, assim, nada na vida é fácil, Vila. Mas no Senado só tem... Nesse caso, só dá para fecundar 2. Sim, é fato. Não dá 3. Então, assim, chegar a governar a Bahia não foi fácil, certamente, né, para Jerônimo, o governador Jerônimo, que sai aqui de Aiquara, uma cidadezinha vizinha, um município de Piauí, né, e secretário de Estado, secretário de Ministério, uma figura preparada, um humano extraordinário, uma pessoa atenciosa,
que te encontra uma vez, te cumprimenta e a partir de aí é capaz de te cumprimentar pelo nome todas as vezes que ele encontra. Né? Um homem de uma memória extraordinária, vocacionado a servir e fazer o bem, mas é uma equação difícil, mas não impossível de ser resolvida. Eu não tenho dúvida que na hora que o jogo começar para valer, o senador Wagner, que é o líder do nosso campo político aqui na Bahia, com o doutor Otto Alencar, o senador Otto Alencar e os presidentes do PSD e os demais partidos da base vão se acomodar, porque todo mundo tem disposição e tem legitimidade para pleitear. O PSB tem o nome da deputada federal Lídice da Mata, a primeira e única mulher a governar Salvador, na condição de prefeita, primeira senadora pelo estado da Bahia, né, uma deputada de não só de trajetória, mas também de conduta irretocável, que é um nome a ser considerado em qualquer chapa. Não é? Então, tem uma liderança do tamanho do senador, ministro da Casa Civil, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que precisa ser considerado, inclusive, com força eleitoral na Bahia, e extraordinária, muita força eleitoral. Por outro lado, é hora também de fazer a avaliação de qual foi o desempenho desses aliados. Não sou eu quem ajudo a pensar a macropolítica de decisão do nosso campo, mas é preciso também que, com honestidade, a gente perceba o que tem Otto Alencar de grande contribuição, não tem o outro senador. Claramente. Não é? Quando nós lutávamos com Jerônimo, governador Jerônimo, com 3% nas pesquisas, o ilustre desconhecido, o outro senador estava escondido. Apareceu a 2 ou 3 eventos, estava fazendo churrasco em casa e oferecendo para os amigos do Senado. Então, essas coisas serão consideradas e nós, outros da base, também vamos apontar essas coisas, não é? Nós podemos muito, o governador pode muito, o senador Wagner pode muito, o senador Otto pode muito, mas não pode tudo. Então, precisa acomodar todo mundo. Mas eu não tenho dúvida que eles farão essas acomodações e que vai chegar todo mundo bem unido e marchando em ordem unida, porque o maior interesse é que a Bahia jamais volte a ser a Bahia do retrocesso, dos carros-pipas para a região norte do estado, para a região sudoeste do estado, que a Bahia não volte nunca mais a ser a Bahia das BAs sucateadas, esquecidas. Agora, por exemplo, no mês passado, o governador Jerônimo assinou a última ordem de serviço para ligar o último município da Bahia, que não tinha ligação asfáltica entre a sua sede e os demais municípios, que é o município de Caetanos, na região sudoeste, sim, no entorno de Vitória da Conquista, para que a Bahia não volte nunca mais a ser a Bahia das ambulâncias, em que as pessoas saíam das suas diversas cidades para acamparem no estacionamento do Hospital Geral do Estado da Bahia e do Hospital Roberto Santos. Essa é a Bahia que foi transformada por esse grupo. E o maior interesse é manter esta Bahia para os baianos, livre e com acesso a todas as políticas públicas. Então, eles vão achar a equação para essa regra de 3, que não é simples. Voltando aqui para, ainda no cenário da política, voltando para Ilhéus, foi o PT que furou a bolha em Ilhéus essa eleição ou foi a Adélia? É uma Quase boa 40 pergunta. mil votos. É uma boa pergunta. Eu penso que foi a novidade do que a Adélia pregou e poderia representar. A nossa cidade, Vila, perceba, nós falávamos outro dia, e eu digo isso aqui com muita tranquilidade, porque nessa cidade, se não todas as lideranças, mas a maioria das lideranças passaram pelo ex-prefeito Jabes Ribeiro, o maior político da história dessa cidade, sim, vivo, pelo menos. Não é? E volta e meia a gente volta para o mesmo lugar. Meu Deus, será que Jabes volta? Será que Valderico Júnior vai só guardar o lugar para Jabes? Meu Deus, o PP com 3 importantes secretarias dentro do governo, como é que vai ser isso? Né? A gente sempre volta a esse ponto. E o prefeito Mário se elegeu e se reelegeu muito bem, mas no segundo mandato conseguiu apagar da memória das pessoas quase tudo aquilo que ele fizera com sua equipe no primeiro mandato. Muito ajudado, é verdade, pelo governador Rui Costa. Então a Adélia vinha com o sentimento do novo, mas do novo com responsabilidade, o novo testado, não era o novo irresponsável. Secretária de 3 pastas, reitora da Universidade de Santa Cruz, aqui a principal universidade da nossa região, até a chegada da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E penso que foi muito mais este ingrediente de apostar em alguém com sensibilidade, alguém que teve capacidade de auscultar as pessoas nas ruas, não é? Mas de fora, de longe, não. A gente precisa respeitar isso, não dá pra gente pregar isso e entrar nessa onda.
A Adélia é daqui, a Adélia foi vice-reitora reitora de Joaquim, de Quincas. A Adélia foi reitora da universidade. A Adélia conhece grande parte dos problemas dessa cidade. É cidadã dessa cidade. Né? Então vinha com essa renovação num campo em que a cidade entendeu também que podia ser importante manter a aliança. Penso que faltou habilidade da base do governo aqui para se entender. Mas está escrito na palavra de Deus, que eu acredito muito como deísta que sou, que a soberba precede a queda. E aí, às vezes, o homem acha que pode tudo e qualquer coisa, e eu penso que o prefeito Mário entendeu que podia tudo e qualquer coisa. Se elegeu, se reelegeu bem, elegeu bem a deputada Soane, apostou que qualquer poste ele poderia eleger. E a gente podia ter feito aqui uma combinação melhor, com nomes melhores, inclusive, todo respeito às pessoas que se apresentaram, que submeteram seus nomes à apreciação, mas com nomes mais leves, com nomes que têm mais a ver com a vida da cidade, né, com a vida das pessoas, não apenas com o jogo pragmático da conta efetiva e exata do que fecha a conta para os políticos, né, mas com nomes que pudessem estar mais próximo da vida das pessoas. E eu penso que a Adélia surgiu na fotografia deste momento. Para frente, a gente não sabe se a Adélia vai conseguir manter isso ou se esse capital político vai se diluir. Imagino que deve ser convidada pelo seu partido a ser candidata nas próximas eleições, pensando em ajudar o partido, mas também num projeto de médio e longo prazo, porque tudo que o governo do estado fez aqui era para as lideranças locais terem um pouco mais de responsabilidade. Não podíamos ter entregue os destinos do município, né, a um grupo desalinhado do governo, por tudo que o governo fez aqui, mas a vontade do povo de Ilhéus é soberana e não tem dono, né, e não tem lado, e vota naquele. A gente vota no Brasil em pessoas. No Brasil, alguns votam em partido, por ideologia, mas a grande maioria do eleitor, do cidadão comum, ele vota em pessoas, e está aí a pessoa que o povo escolheu, mas respondendo e sendo enfático, eu penso que foi muito mais a novidade. Todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, né? Talvez o único partido que funcione mesmo com vida partidária neste país. Tenho lá grandes amigos, o professor Ednei é um deles, assim, um queridíssimo amigo, mas eu penso que foi muito mais a capacidade que eles, enquanto partido, também tiveram de apresentar a Adélia. E aí é um conjunto de coisas, mas era o sentimento que a Adélia, naquele momento, até outubro próximo, representou de uma novidade séria, com responsabilidade, capaz de conduzir os destinos da cidade. Estou batendo papo com o Alisson Gonçalves. Alisson, você é dirigente partidário. A deputada Soane Galvão foi eleita pelo seu partido. Você é dirigente estadual. Como é que você recebe a notícia da saída, né? Da possível saída? Não sei se ela já efetivou a saída dela do partido. Como foi que o partido recebeu essa notícia? Já estava esperando, mas também imaginava que isso poderia acontecer em algum momento? Vila, só existem dois campos nessa vida em que o impossível pode acontecer. No campo da fé, e a isso nós atribuímos o nome de milagre, e na política. Que o improvável na política sempre acontece. Nós não fomos notificados oficialmente da saída da deputada Soane. Deputada, primeiro, é preciso registrar isso. Essa notícia chegou para nós no partido pela imprensa, por site de notícias. A deputada Soane está submetida às regras vigentes eleitorais nesse país. E as regras falam em fidelidade partidária. Tem pouquíssimos predicados para que possa ser aberto precedente para um parlamentar trocar de partido sem perder o mandato. Parlamentar de esfera federal, inclusive, os deputados federais, quando saem hoje, já não levam mais o seu tempo de rádio e TV e o fundo eleitoral. Fica no partido onde ele se elegeu, exatamente para evitar o uso apenas eleitoral das estruturas partidárias, que já são muitos, inclusive, no país, e é por isso que as pessoas não acreditam em muito pouca coisa, né, em matéria de política no país. Então nós recebemos pela imprensa. Formal e oficialmente não houve até hoje nenhuma manifestação. Mas é verdade que a deputada Soane é uma amiga querida, que a gente tem muito respeito, carinho de muito tempo. Tem participação
nos espaços onde o PSB dirige e auxilia o governador Jerônimo Rodrigues, a exemplo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, meu querido amigo, também ilhéense aqui, doutor Gabriel Bittencourt, né? Gaban, como é conhecido, é superintendente, assim como eu, na Superintendência de Gestão Patrimonial, onde eu fui superintendente. Ela tem lá alguns outros indicados por ela, aliados seus, mas a vida é feita de sinais, né? Ela teve aí alguns candidatos no partido, não me recordo, pode haver algum aí que tenha sido eleito no partido, mas também pouca atuação em vida partidária. Por outro lado, tem conflito aqui na cidade, né? Aqui o partido é dirigido pelo ex-deputado federal e o atual vice-prefeito ainda até o dia 31 desse mês, né? Que rompeu com o governo, que é dirigido pelo marido da deputada Soane. Então pode ser que haja aí algum nível de interferência dessa política local aqui, né? Porque também imagine, uma deputada de 60 mil votos, né? A gente no partido respeita a história do vice-prefeito, do companheiro Bebeto, né? No partido, mas se elegeu com 60 mil votos e tinha perspectiva talvez de comandar o partido na cidade. Mas não é só o voto, é a história, é o compromisso, é projeto de partido, porque não dá para de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 anos, você entrega o partido a alguém que depois vai embora porque a conta de se reeleger em tal lugar é melhor, porque o senador, o deputado fulano de tal é mais forte, é mais influente, é mais poderoso, mas oficialmente não houve. Nós estamos... eu estive até recentemente com a deputada Soane, mas foi um momento de festa, não entendi prudente abordar o assunto, não é? Mas o partido tem total interesse na permanência da deputada Soane nas suas fileiras e que ela possa disputar a reeleição neste partido e continuar atuando como todos. E divergência a gente tem em casa, um irmão gosta do Flamengo, outro gosta do Vasco, um é Colo-Colo, outro é Barcelona, para falar da nossa realidade local aqui, não é? E a capacidade de conviver com a divergência é demonstrar a tolerância que nós temos e o exercício na prática da democracia, né? Eu também tenho divergências internas no partido, aqui na minha cidade, em Salvador, em outros municípios, a gente atua às vezes como interventor e sempre tentando buscar o consenso, porque é possível, na divergência e na diferença, a gente conseguir conviver e construir juntos solução para as pessoas que dependem do entendimento desses homens e mulheres que vivem da política. Então, o partido não foi comunicado e o partido tem interesse na permanência da deputada, mesmo ela não tendo uma vida partidária. O maior interesse nosso é que ela passe a ter vida partidária. Não é? Eu não sei quais são os planos da deputada Soane. Eu não sei quais são os projetos dela para o futuro. Eu realmente não sei. O prefeito vem aqui amanhã, não é ela, mas talvez seja uma boa chance. Eu vou estar no chat e vou perguntar, né? Quais são os planos para o futuro. Porque na Assembleia, inclusive, alguns andaram dizendo que ela não ia mais à reeleição, etc. Então, isso tudo é bobagem, né? A política se retroalimenta também de fuxico, intriga, mexerique, fofoca. E se a gente for ficar pautado por isso, né, a gente vai acabar entrando num curtipio aí e não vai viver, vamos viver só para administrar fake news. Mas o maior interesse é que ela se integre, se envolva e passe a atuar e militar no partido, porque é uma mulher de história também, né, de luta e de superação. E tem espaço entre nós, né, para permanecer se ela assim desejar. Óbvio que é melhor quando o outro permanece com o mesmo nível de compromisso que a gente. Sim. É sempre melhor em qualquer relação. Verdade, verdade. No último dia 12, você lançou lá no Museu Geográfico da Bahia o seu livro, Seja um Colecionador de Conquistas. É uma autoajuda? É um livro de autoajuda ou não? Me conta aí. Vila, esse é um exemplar do nosso Seja um Colecionador de Conquistas e ele tem um subtítulo tão forte quanto o título, que é um ensaio de como viver estrategicamente. Não é autoajuda e não é autobiografia. Biografia obedece uma ordem cronológica e temporal, né, dos acontecimentos e dos fatos à medida em que eles acontecem. E também não é autoajuda. Eu, há mais de 10 anos, atuo na área de desenvolvimento pessoal, fora da gestão pública, onde eu formei, onde eu fiz 2 pós-graduações, né, onde eu estou agora fazendo uma 3ª pós-graduação pela UFBA e aprovado na primeira fase do mestrado também, tudo na área de gestão pública, para melhor poder servir ao povo do meu estado. Eu tenho uma atuação na área de desenvolvimento humano. Eu atuo como palestrante, treinador de equipes, mentor de carreiras,
né, que é uma atividade totalmente fora do universo político. E lá nós construímos uma esteira de produtos. Nós temos um podcast que é o Dois Dedos de Prosa, as pessoas conhecem, acompanham. Lá a gente conta a história de pessoas improváveis que deram certo na vida, dos heróis anônimos da vida real que existem, que impactam, inspiram e transformam vidas cotidianamente, né? E o livro chega, nós temos um curso online, nós temos e-book, e o livro chega como mais uma ferramenta para inspirar pessoas a fazer coisas que inspirem. A nossa missão, o nosso propósito de vida é despertar nas pessoas o que elas têm de melhor e que muitas vezes elas próprias não sabem. Então é nesta condição que surge a materialização de um sonho juvenil. Eu sempre tive o desejo de escrever, de imortalizar ideias. O Che Guevara disse que nós devemos seguir não aos homens, mas as ideias dos homens se elas forem boas. Não é? Então, eu sou um homem de muitas ideias, de muitas crenças, filosóficas inclusive, na vida, no ser humano, no indivíduo. E o livro surge com essa proposta de trazer histórias. Ele está baseado a proposta dele é baseada na conversação, então você vai ler aqui do jeito que eu falo, o leitor, quando tiver contato com a obra, vai perceber o meu trejeito, a forma de falar, de comunicar, está transcrita para o livro, e ele foi baseado na ideia geral do filme Quem Quer Ser um Milionário, né? Quando o menino Jamal era perguntado, sempre inquirido por alguma pergunta para passar ao próximo nível, ele lembrava de um episódio de sua vida, e ali ele conseguia responder a pergunta até a pergunta do milhão. Então aqui a gente tem histórias, né? Como por exemplo, em 11 de setembro de 2001, onde você estava, 10h30 da manhã, quando o segundo avião atinge a segunda torre ao vivo. Eu estava aqui no City, ali do lado da Igreja São Jorge, comprando passe estudantil para ir para o colégio, e via ao vivo. E a gente aí traz episódios e fatos. 2006, a morte de Saddam Hussein, a eleição de Wagner, botando um fim no poder de mando do carlismo na Bahia, que já ia para 20 anos, e vários acontecimentos, as Olimpíadas em 2014, a Copa do Mundo, de volta ao Brasil, desde que nós perdemos em 51, acho que para o Uruguai, no Mário Pessoa, né, no Maracanã, no Maracanaço, e a gente traz sempre um grande fato a nível nacional e mundial, para posicionar o leitor para um momento da vida em que nós vivíamos e como foi possível para um menino que foi office boy na extinta Rádio Novo Tempo, ali onde desabou a fachada do prédio, que foi ajudante de posto de lavagem, que foi cobrador, manobrista, motorista de ônibus, se tornar autoridade de governo. Foi real e foi possível para mim. Então é real e é possível para todos quanto acreditem. Então aqui nós temos técnicas validadas e aprovadas pela neurociência aplicada. Nós temos aqui vários insights, e é um ensaio porque não é receita de bolo. O que deu certo para a Vila não deu para outros comunicadores. O que deu certo para a Aline não deu para outros. O que deu para mim, muitos conselhos que me deram, não deu certo para mim. E deu certo para outrem. Então é um ensaio por isto, para que as pessoas, ao levantar de manhã, ao sair de sua casa para o palco da vida real, elas possam ter instrumentos e ferramentas que lhe auxiliem. E quem lê tem repertório renovado, quem lê expande ideias, quem lê viaja sem mesmo sair do lugar. Você falava agora do desejo, né, de escrever. Quando a editora lhe entregou os exemplares, qual foi a sensação? Porque aí está concretizado. Está concretizado, né? Então, eu acho que isso é a última etapa. Está aqui, você pegar e sentir isso. Eu já plantei uma árvore, eu já fiz a Mandinha, que está com 14 anos. E esse é o primeiro 100% autoral. Eu tenho participação em outras obras como coautor, inclusive obras científicas. Nós temos 2 artigos. A gente aborda a questão do déficit de saneamento no Brasil, especialmente saneamento rural, né, no Brasil. Foi publicado pela editora Atena. Nós temos outro que a gente avalia os movimentos sociais no Brasil. Foi premiado agora em Portugal esse projeto? Inclusive, um projeto que foi desenvolvido na Secretaria... Na SEAGRE. Na SEAGRE, que você tocou isso. Como é que foi isso? Eu morei dos 7 aos 12 anos ali na Avenida Esperança, onde minha família ainda hoje reside, numa casa que a gente não tinha banheiro nem sanitário, na periferia da zona urbana. Então pense o que era um desespero. E quando eu fui ser secretário em Taparica em 2013, a gente levou para lá e investiu muito naquela política de melhorias sanitárias da FUNASA, porque é indigno, é indecente a pessoa não ter saneamento básico. E quando nós fomos para a SEAGRE, a Fundação FLEM, dirigida pelo querido amigo Rodrigo Ita, tinha levado
da Secretaria do Meio Ambiente, através da assessora dele à época, doutora Ludmila, um projeto para lá, que era um protótipo, e nós desenvolvemos juntos um projeto piloto, e esse projeto piloto consistia em trazer uma tecnologia da Alemanha para o Brasil, que é um sanitário, uma estação de tratamento e saneamento básico descentralizada, porque ela trata os dejetos ali mesmo. E esse projeto piloto virou um programa de governo que é o Mais Dignidade no Campo, que nós construímos à época que estivemos na SEAGRE como chefe de gabinete, subsecretário do secretário João Carlos. E esse programa, nós apresentamos os resultados dele ano passado na IFAT, a Feira Mundial de Tecnologia na Alemanha. E foi um momento assim também extraordinário, porque a gente vê a transformação que a gente, como instrumento de Deus, pode promover na vida das pessoas. Há 20 dias atrás, o Globo Rural, esse programa a gente foi convidado, você até noticiou aqui no site, o Tabuleiro, para apresentar esse programa ao governo de transição do presidente Lula, e eu fui lá, eu estava na Europa, inclusive apresentando o programa da Bahia, os resultados na Europa, e nós apresentamos ao governo de transição, a Codevasf botou a mão, numa primeira canetada foram licitados 46 milhões, tem 26 milhões em execução, agora já estão indo, o presidente Lula está indo para a segunda fase. Há 20 dias atrás, o Globo Rural apresentou uma matéria fantástica e estava lá a nossa solução, a solução pensada por nós, né, lá na FLEM, lá na SEAGRE, e a ideia ficou maior do que a gente. E aí, voltando a Che Guevara, ao seguir as ideias dos homens e não aos homens, escrevendo esse livro, você que esteve lá, né, a convite nosso, para um papel destacado, é quem ia dirigir o bate-papo com a gente. Infelizmente, os problemas que você já narrou tirou a condição de chegar em tempo, atrasamos em meia hora, né, lhe esperando, porque ia ser muito legal, até como forma de agradecer a você, que sempre abriu espaço para a gente aqui, desde o movimento estudantil, desde jovem, adolescente, militante, reivindicando por direito da estudantada, a gente sempre achou em você, né, alguém que deu voz aos nossos anseios. E aí a gente pensou, quando alguém pergunta sobre este programa, mas agora ele foi para o governo federal, como é isso? Mesquinho é o homem que quer ser maior do que suas próprias ideias. Se Bob Marley quisesse ser maior do que as ideias, ele já não existiria na memória de cada um de nós. Não é? Se Alexandre o Grande quisesse ter sido maior, se Aquiles quisesse ter sido maior do que a sua ideia de conquistar, de desbravar, de lutar e de vencer, os seus nomes certamente não estariam registrados na história. E a gente conseguiu, graças a Deus, com muita ajuda, porque ninguém que vem de onde eu vim chega tão longe se não tiver ajuda. Verdade. E aqui nós tivemos a sua ajuda, a ajuda de outros grandes amigos. Lá nós homenageamos nesse evento esses amigos, a memória da professora Aurelice, do meu querido amigo e irmão Wagner, que já não está mais entre nós, da minha própria avó, você, Joabes, Emerson, né? Pessoas que foram essenciais nessa caminhada, né? Que nos auxiliaram. E quando a editora nos entregou a boneca primeiro para corrigir, a gente que já tinha participação em outros livros como coautor, mas não é a mesma coisa, né? Você olha, e primeiro acha o defeito, eu sou perfeccionista, eu digo, rapaz, esse negócio aqui, essa minha lista ficou ruim e tal, mas aí depois você diz, meu Deus, muito obrigado. Isso é a materialização de um sonho. E aí foi um cacete, viu? Foi briga. A editora ficou chateada porque queria dirigir aquele programa, a gente não deixou, né? Porque a editora também visa o lado comercial. E a precificação da obra. Não, essa obra, amigo, um livro circula na mão de até 7 pessoas. Se eu puder ter um livro para circular na mão de 14 ou de 21 pessoas, não vai ser o preço o empecilho. Porque eu quero um livro que confira autoridade, mas, sobretudo, um livro que leve ideias para as pessoas. Um livro que ajude, impacte e inspire as pessoas. Não é através desse instrumento que eu vou ficar rico. Eu nem estou tão preocupado com ficar rico que nem joguei na Mega Sena da virada ainda, não fiz nenhum bolão, não entrei em nenhum bolão. Porque conquistas, e eu venho dizendo isso aqui, não é só quantos zeros estão no meu Pix. Não é só quanto de patrimônio está no meu imposto de renda. Isso é um indicador de alguém de sucesso, mas não é o principal. Se fosse, nós não tínhamos milionários depressivos ou mortos ou suicidas. Não é? Conquista é tudo aquilo, tangível ou intangível, que a gente põe como meta, como propósito, como objetivo de vida e que ao longo dos 365 dias do ano, nós não permitimos que as distrações do mundo desviem o nosso foco. E no final do ano, quando nós estamos chegando agora, a gente possa olhar para a lista de promessas e compromissos feitas conosco mesmo no Réveillon do ano passado e dizer, caraca, moleque, eu realizei 70% delas. Eu alcancei esse ou aquele objetivo. Meu objetivo era falar inglês. Fui estudar depois de velho, 40 anos de idade, com filha. Né? Terminei minha faculdade velho, com minha filha, pandemia. Né? E assim, tem meta ainda. Vou concluir o mestrado, vou para a sala de aula, vou para a universidade, vou difundir
essas ideias de um mundo melhor a partir de seres humanos melhor, disputar as consciências dessa turma que está aqui com as consciências e as ideias e os sonhos assaltados pelo lixo da rede social, pelo impacto daquilo que nós estamos vivendo no mundo onde o mais importante é o ter. E de pessoas que levam 20 biquínis para uma viagem, para fazer 20 fotos de momentos que elas nem viveram. Troca o biquíni, muda o cenário, muda da direita para a esquerda, do indivíduo que bota o filtro aqui para postar uma pessoa que não é ele, vivendo uma vida que não é a dele, e que por isso está acelerado, está adoecido, está deprimido, porque está comparando o melhor do vizinho com o melhor do que ele não tem. E que eu nunca vi ninguém postar tristeza, melancolia e depressão, quando posta um pedido desesperado de socorro. Então é isso que a gente vem desmistificar. A ideia é ser feliz e achar prazer nas pequenas conquistas ou nas grandes conquistas com a mesma intensidade. Verdade. Ser feliz é o que vale. Aline. Tem uma mensagem aqui de Luizinho da Bahia. Queridíssimo amigo, companheiro lá de Salvador. Quero desejar um feliz ano novo para todo o povo baiano e mandar um forte abraço para o superintendente Alisson Gonçalves, esse grande guerreiro com uma história de vida, de trabalho e luta inspiradoras, que acabou de lançar o livro Seja um Colecionador de Conquistas, um livro que está transformando a minha vida e a vida de muita gente. Super recomendo para todos os ouvintes. Forte abraço de Luizinho. Tem mensagem aqui também no chat. Eu acho que só isso aí, eu acho que já valeu o livro, Valeu, né? Tá transformando a vida de uma pessoa. É isso aí. Conseguiu transformar a vida de uma pessoa, eu acho que já valeu. Ô Vila, e a gente conhece o indivíduo, Aline, pelo depoimento daqueles que estão perto. Porque pela rede social todos nós somos perfeitos. Ninguém tem defeito. Mas o cara que convive... Esse é um depoimento de um amigo que convive com a gente na rotina. E se a gente não tivesse, a prática da mensagem que a gente prega, certamente a mensagem seria diferente. Mas é também parte da generosidade do coração de um amigo muito querido, um menino lutador, negro da periferia, que batalha para sustentar a família e é um agente social de transformação. Importante. Lá no chat do YouTube, Rose Teixeira mandou: parabéns, que Deus continue te abençoando. Mandou também: Débora, está muito bom o programa. Parabéns, Vila e equipe. E Valéria mandou: eu estou maravilhada com essa entrevista. Deixa gravada, é muito bom. Tem que trazer esse rapaz para a rádio várias vezes para enriquecer nossa mente. Vai continuar aí, viu? Vai continuar no YouTube, a entrevista fica no YouTube, a entrevista fica no Instagram. A gente pode combinar um horário para a gente conversar fora daqui, para a gente retransmitir o podcast. São Pode entrevistas ser. extraordinárias de pessoas que têm assim história de vida, de superação, enfim, bolar algo assim para a gente, sei lá, num sábado, num domingo, em algum momento poder, né, reproduzir o podcast. Eu tenho discutido isso também com o deputado Jurandir lá em Pirá. A família dele dirige uma rádio e a gente está com essa ideia e a ideia é difundir essas ideias de transformação da vida das pessoas e que é real. Socorro também mandou aqui, Socorro Mendonça mandou: parabéns pela entrevista com o querido Alisson Gonçalves. Há muito não ouvi esse menino homem que nos enche de alegria e honra nosso povo. Um amor de gente, nunca mais um cafezinho em Socorro, ali em Conceição, um cheiro, um bom Natal, um grande Réveillon para você, que é uma lutadora das muitas causas sociais e principalmente as ambientais dessa cidade. Ela está desejando mesmo aqui um ano, Socorro é uma querida. Com saúde e doce prosperidade. Gosto muito de Socorro. Socorro, um cheiro, querida. Bom Natal, ano novo de luz e paz, você e sua família. Eu falei Rose, mas é Rosane, viu? É porque Rosane. cortou lá no chat, tá cortadinho. Aí é Rosana, desculpa, Rosana. Débora tá mandando aqui também: Alisson é um ser humano incrível. Estamos aqui ligados, Rogério e Débora. Olha aí é a família, né? Tem que dar audiência, né? Os amigos e a família, senão fica difícil. Ó, tá mandando aqui, ontem eu recebi uma mensagem de Luizinho. Sim. Luizinho tava lá, é um querido amigo, muito ligado a Tairone, seu irmão, né? Fotógrafo, um menino que eu vi pequeno, me chamava de tio Alisson. Luizinho te ouve todos os dias, ele disse Luizinho ontem: maravilhoso. manda um abraço lá para mim. Eu sou ouvinte assíduo de Vila, ouço todos os dias. E eu disse: você
e o sul da Bahia inteiro, né? Porque os carros, naquela época do engarrafamento da ponte, né? Você podia fazer uma pesquisa ali que 90% daqueles veículos estavam sintonizados aqui. Sintonizados. De alguma forma, nós tirávamos proveito daquele engarrafamento, né? As pessoas estavam ali o tempo todo e passavam mais tempo sair de casa ouvindo o programa, e no engarrafamento era uma forma de deixar as pessoas mais informadas e menos estressadas, né? Porque eu acho que todo e qualquer engarrafamento estressa muito. Meu amigo, muito obrigado, viu? Parabéns aí por sua trajetória. Natal de luz aí para você, família inteira, um ano novo de muita saúde, porque a gente precisa de saúde, porque as demais coisas Deus acrescenta, né? E acrescenta de acordo com o nosso merecimento e a proporção que a gente vai agradecendo aquilo que Deus nos oferece, né? Aquilo que Deus nos permite, aí Ele entrega mais. A gente precisa agradecer mais. Eu acho que a gente agradece pouco, acho que de modo geral a gente agradece pouco. É verdade, eu digo sempre que gratidão é o sentimento que agrada o coração de Deus. E quem não é grato por aquilo que já conquistou não é digno de sonhar as conquistas que ainda deseja. Sim. Eu quero agradecer pelo espaço, pelo acolhimento. Leve um abraço para a Jaque, leve um abraço para os pequenos não tão pequenos. Não, né? Tão pequenos, é verdade. Pedrinho e Guilherme já estão enormes. Que Deus continue conduzindo a vida de todos vocês aqui, que continue abençoando, né? Vocês todos que fazem o dia a dia dessa rádio, no mais íntimo das suas necessidades. Que seja um ano... 2024 foi um ano difícil para muita gente, né? Foi um ano delicado, de muitas perdas, de pessoas que nem chegaram até aqui, que tombaram pelo caminho. E outras estão chegando sequeladas, mutiladas, feridas, magoadas, emocional, psicologicamente, né? Algumas até fisicamente mesmo. Mas que 2025 seja um ano de esperança, que seja um ano de renovo das esperanças, dos sonhos, e que você não permita que você que nos ouve, né, que roubem o seu sonho, que sepultem o seu sonho, porque quando morre um sonho, o sonhador já morreu. Então, que 2025 seja um ano de prosperidade, mas que, sobretudo, seja um ano de esperança para a vida das pessoas, de todas as pessoas. Gratidão, meu irmão, um bom dia para todos vocês e para você que nos acompanha aí pela internet, pelas ondas do rádio, né? Estamos chegando para o fim de semana, hoje é quinta-feira, é dia de TBT, dia de saudade, que a gente possa lembrar com saudade, mas também com gratidão por tudo aquilo que foi vivido e que essas vivências guiem as vivências futuras. Verdade. Forte abraço, bati um papo com meu querido amigo, irmão, Alisson Gonçalves. Vamos pro apoio? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.